Boa noite a todos. Há muito tempo, a palavra ética e o conceito de ética e de moral vem suscitando confusão. Não é só pelos mais de 13 milhões de analfabetos que temos no nosso país, não é só pelos mais de 33 milhões de analfabetos funcionais que temos no nosso país. São pessoas que estudaram tiveram até 4 anos de estudo. Se nós analisarmos, 1/4 da nossa população é formada por analfabetos ou por analfabetos funcionais. O que é algo muito grave para um país que pretende se desenvolver. Mas se nós perguntarmos à população, mesmo a população, digamos assim, escolarizada, nós vamos encontrar uma grande confusão. Muitas pessoas confundem ética, confundem moral, acham que é a mesma coisa. Mas talvez isso tenha a sua origem no início. Quase que uma redundância, mas a palavra ética veio do grego, que era chamada de ethos, que significava bom costume, ou costume superior, ou portador de caráter. Acontece que a Grécia e a filosofia grega, ela se expandiu e atingiu outros países e recebeu a colaboração de outros filósofos, principalmente filósofos latinos. Em Roma, a palavra ética foi traduzida para mor morums, que significa costume superior, ou portador de caráter. Ou seja, no seu início, ética e moral significavam a mesma coisa. Em português, a palavra mor morus deu origem à nossa moral. Então, ética, mor morus, ethos, mor morus e moral era a mesma coisa. Com a expansão do pensamento, à medida que os filósofos foram expandindo o pensamento a respeito de tudo na vida, houve a necessidade de distinguir ética de moral. Então começou-se a separar o que era ética e o que era moral. E o que é moral? A moral incorpora as regras que nós utilizamos, ou que nós temos que utilizar para vivermos em sociedade. Então, a moral é a prática. Aquelas pessoas que seguem o que a sociedade faz é uma pessoa moral. As pessoas que não seguem são pessoas imorais. Algumas pessoas dizem, fulano é uma pessoa amoral. Ela não é nem moral nem imoral. Isso não cabe. O termo amoral só pode ser utilizado para as pessoas que não têm capacidade de discernir sobre as regras da sociedade. Ou seja, uma criança, nós podemos dizer que a criança ela é amoral, porque ela ainda não incorporou as regras da sociedade. Ou uma pessoa que tenha um distúrbio psiquiátrico, que não esteja em sintonia, não consiga discernir, entender, seguir, compreender as regras que se utiliza em sociedade, na sociedade. E o que é ética? A ética, ela estuda a moral. Então a ética é teoria. A ética, ela propõe mudanças na moral. Ela estuda, ela analisa, ela julga se essa moral está ultrapassada ou não, se ela precisa ser modificada ou não, mas o que nós fazemos é moral. Seguir a sociedade, praticar o que nós fazemos, diz respeito à moral. Recentemente eu estava lendo um artigo escrito pelo professor Gustavo Bernardes, um professor de literatura, um doutor em literatura pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o professor Gustavo Bernardes citou, falando de ética e de moral, citou 2 exemplos que deixam bem claro o conceito de um e de outro. Um deles, ele disse que um religioso estava sentado à beira de uma estrada
e percebeu um homem que fugia de um grupo de bandidos. E eles vinham na direção desse religioso. O homem se dirigiu ao religioso que estava sentado e pediu socorro, que ele estava sendo perseguido por bandidos. O religioso lhe disse: siga o seu caminho e eu vou lhe ajudar. O religioso se levantou e sentou do outro lado da estrada. Os bandidos vieram e reconheceram nele um religioso e sabiam que pela moral vigente, aquele religioso não poderia mentir. E perguntaram a ele: o senhor viu um homem assim, com tais características, vestido com tais roupas? O religioso disse: eu posso garantir a vocês, que desde que estive aqui sentado, não vi nenhum homem desse passar. Os homens sabiam que ali era um religioso, aquele religioso não poderia mentir, deram a volta e seguiram outro caminho. A ética desse religioso dizia que ele não podia falar a verdade, ele não podia ser moral. E ele usou um artifício da inteligência para manter a moral e ser ético. Mesmo que se nós pensarmos que na sua essência ele foi um homem imoral, porque ele mentiu. Porque o que os bandidos queriam é saber se ele havia visto ou não. E não se ele havia visto um homem desde que ele estava sentado aqui, ali ou acolá. Queria saber se viu ou não viu. Mas se nós seguirmos estritamente o conceito de verdade e de moral, ele foi um homem que manteve a moral. Então, as pessoas também se utilizam da inteligência para se manterem na moral. Como Joãozinho. Joãozinho estava na sala de aula e a professora falava sobre ética, sobre moral. E ela, muito empolgada, Joãozinho levantou a mão, fez: professora, eu posso lhe fazer uma pergunta? A professora fez: claro, Joãozinho. Joãozinho fez: professora, é justo uma criança ser punida por algo que não fez? A professora, como um grande mestre, aproveitou aquele exemplo e começou a discorrer sobre ética, sobre moral, sobre justiça, sobre injustiça. E falando que era um absurdo qualquer pessoa ser punida por algo que não fez. Ainda mais se tratando de uma criança. Mas em dado momento, ela, muito empolgada, lembrou que quem havia feito a pergunta era nada mais, nada menos do que Joãozinho, que não era aquele exemplo todo de santo que nós conhecemos. E perguntou: mas Joãozinho, por que é que você está querendo saber disso? Joãozinho disse: não, professora, eu estou satisfeito com a resposta da senhora, porque eu queria saber se a senhora achava justo uma criança ser punida por algo que não fez, porque eu não fiz o dever que a senhora me passou. Então, as pessoas utilizam da inteligência para se manter na moral. Mas nem sempre ética e moral caminham juntas. Nem sempre é possível manter a ética, mesmo se utilizando de todos os subterfúgios, e manter a moral, e manter as regras da sociedade. Todos vocês sabem, conhecem a história de Rosa Parks. Vocês conhecem a história de Rosa Parks? Não. As crianças conhecem a história de Rosa Parks. Criança hoje em dia nasce. Aliás, eu estava pensando nessa palestra, o que é que esses meninos têm hoje que a gente não tinha na idade deles? Você pega um aparelho, entrega uma criança com 5 anos, em 5 minutos ela já está passando o vídeo, já está passando foto, já passou o aplicativo, já está fazendo tudo.
Antigamente, no tempo de vocês, no tempo de vocês, todo mundo dizia assim: como é que você está mexendo nesse aparelho? Você não leu o manual, você vai quebrar esse aparelho. Hoje os meninos pegam, eu tenho até uma teoria, que antigamente os meninos chutavam a barriga da mãe, hoje não chuta mais. Hoje é o dedo, fazendo assim, ó. Se fizer um ultrassom, vai encontrar a criança lá fazendo assim, ó. Já passando, porque os meninos com 1 ano, 2 anos já estão mexendo nisso. Mas quem era Rosa Parks? Rosa Parks era uma costureira negra da cidade de Montgomery, nos Estados Unidos, no estado do Alabama. Em 1955, Rosa Parks estava sentada no seu ônibus e àquela época, quando um branco entrava no ônibus, o negro tinha que se levantar para ele se sentar. Essa era a moral vigente. Essa era a moral vigente. Rosa Parks, que já não era muito criança, não era jovem, já estava cansada, se recusou. Ela antecipou o que nós hoje cantamos: daqui não saio, daqui ninguém me tira. O motorista parou o ônibus, chamou a polícia, ela foi presa e teve que pagar uma multa de $10 por não ter se levantado para dar lugar a um branco. A ética dela dizia que aquilo estava incorreto, que aquela moral vigente estava errada. Então ela foi ética e imoral, porque segundo as regras, não era para ela fazer aquilo. O que aconteceu em seguida? O jovem pastor Martin Luther King aproveitou esse episódio, já vinha numa luta muito grande pelos direitos civis e utilizou esse evento como um estupim para uma grande luta sem violência. A partir de hoje, se vocês não querem os brancos, os negros, sentados nos ônibus, fiquem com os ônibus para vocês. Não iremos mais andar de ônibus. Nós vamos nos virar e vamos a pé. Como a parte do bolso, a parte do corpo que mais incomoda é o bolso, é a parte que mais dói, foi um rebuliço nos Estados Unidos. Uma grande confusão que culminou com mudanças radicais por causa de uma costureira negra que não aceitou a moral vigente. E sempre isso está acontecendo. As pessoas acompanham, mas à medida que nós evoluímos, vamos propondo eticamente que essa moral vá se modificando. Porque a moral, ela é temporal, ela é regional. Algumas pessoas confundem ética com espírito corporativo. Isso é muito comum nas profissões. Na profissão médica, isso acontece também. É muito comum uma pessoa ir ao médico, ter uma indicação qualquer de um tratamento ou de uma cirurgia, e por algum motivo, essa pessoa querer ouvir uma segunda opinião, por receio, por medo, por desconfiança. Essa pessoa vai a um outro médico, e o médico diz: olha, por uma questão ética, eu não posso opinar no seu caso. Isso nada tem a ver com ética. Nada. A ética foi criada para proteger a pessoa. E nesse caso, para proteger o paciente. Isso se chama espírito corporativo. A ética foi feita para zelar pela saúde da pessoa. Existem também aqueles que dizem: não, absurdo. Indicar uma cirurgia, aí é o reverso.
Um absurdo, indicou uma cirurgia dessa? Não, está errado. Ele angaria a simpatia do paciente para 2 meses, 3 meses depois, indicar a cirurgia que havia sido indicada antes. Então, em tudo é preciso que tenhamos humildade de reconhecer, olha, examinei e pelos meus conhecimentos, a sua cirurgia está indicada. Ou a sua cirurgia, no meu modo de ver, não está indicada. Cabe à pessoa lidar com esse imbróglio. Porque vai a um, diz uma coisa, vai a outra, a pessoa se sente ainda mais insegura, vai ver a opinião de um terceiro. Mas não é por conta de uma falsa ética que se vai deixar de expressar aquilo pelo qual a pessoa quer saber. Então isso é espírito corporativo, isso não é ética. A ética, ela é atemporal, ela é universal. A moral, ela é regional. Ela é temporal, ela serve a uma determinada população, a um determinado período de tempo. Aqui, nós temos uma amiga, que eu não posso dizer para estar perto de mim, que de vez em quando eu e a Denal filamos um jantar na casa dela. A gente começa a pressionar, tal, porque ela recebe muito bem, por sinal. Mas ela está com um problema seríssimo, ela meteu uma reforma na casa dela, parece um metrô. Eu e a Denal estamos passando fome, eu estou emagrecendo, as pessoas estão dizendo, eu estou emagrecendo. Ainda bem que ela tem uma filha, que tem uma casa perto, a gente está indo lá agora pela boia. Mas imaginem se vocês são convidados, um dia desse eu vou convidar vocês para irem lá. Mas imaginem se vocês vão à casa de uma pessoa, quando terminam de jantar, vocês pegam e soltam um arroto à mesa, daquele de refrigerante. As pessoas vão dizer, você não tem um pingo de educação, você é uma pessoa que não respeita essa casa, você é uma pessoa imoral. Mas se nós formos para alguns países árabes, lá contam que a mesa, se você ao terminar de jantar não arrotar, é sinal que você não comeu suficientemente, que você não passou bem. É uma falta de respeito, uma falta de educação com o dono da casa. Veja que a moral, ela segue determinadas regiões, determinados costumes da sociedade. Essa é a moral. E a moral, ela vai mudando. Com o tempo, ela vai mudando. Quem não se lembra, há um tempo atrás, cigarro. O cigarro, há 30 anos atrás, era símbolo de autoafirmação, era sinônimo de charme, de elegância. Tempos depois, descobriram que o americano que fazia propaganda de cigarro, que passava montado a cavalo, todo bonitão, morreu de câncer de pulmão. Péssimo. Mas era charme, era elegância. Tinham pessoas que fumavam nos auditórios, professores fumavam em sala de aula. Quando eu estava em São Paulo, tinha um professor, chefe da cadeira da urologia do Hospital das Clínicas, existia uma reunião lá semanal. Ele se sentava junto com professores, mestres, doutores, residentes, estagiários, médicos de um monte de lugar. Acendia o cigarro, dentro do hospital fumava, era natural. Ninguém dizia, apaga aí o cigarro. Não, natural. Eu tinha um colega que ele fumava no consultório, atendendo o paciente. Ninguém dizia assim, algumas pessoas reclamavam do cheiro, mas ninguém dizia, não, isso é proibido. Acendia o cigarro, era algo natural. Até hoje nós temos marcas disso no avião. Tem lá, observem o sinal luminoso de não fumar. Fico me imaginando, será que ainda tem alguém que... Porque antigamente tinha assento para fumante. Imagine alguém entrar, chegar no avião, acender um cigarro, ficar fumando. Hoje, o indivíduo que fuma é quase que portador de ebola. Né? As pessoas olham, a pessoa acendeu um cigarro, e no início essa mudança não é fácil. As pessoas insistiam em fumar. Quando nos lugares foram sendo proibidos de fumar, as pessoas insistiam. Chegavam no restaurante, acendia o cigarro, a pessoa se incomodava, reclamava,
Cara, não vou apagar, diga ele que venha me falar. Chamava o garçom, se chamava maître, o maître ia falar, a pessoa insistia, brigava, disse que não voltava mais naquele restaurante. Só que com o tempo, hoje ninguém fala, sai no auditório, não vão acender um cigarro. Isso não existe mais. Porque as mudanças vão sendo incorporadas. E cinto de segurança? Quando eu comecei a dirigir, eu já tinha o hábito de usar o cinto. Não se falava de proibição, de nada, porque sempre enxerguei no cinto um instrumento para minha segurança. Depois ele foi sendo proibido. Lei proibindo. Tinha gente que comprava a camisa do Vasco da Gama, isso é real, que tinha uma faixa preta aqui para enganar o guarda de trânsito. Ele andava assim, dirigia com a faixa, que parecia um cinto. Uma pessoa um dia me disse, mas eu não gosto de usar o cinto não, que ela amassa a minha roupa. Eu fiz assim, o problema é se você bater e amassar a sua cara. Também já não era essas caras todas. Mas, em todo caso, então as mudanças vão acontecendo. Daqui a algum tempo, ninguém vai ficar... Você vê que os guardas hoje já não se preocupam tanto, agora estão se preocupando com o celular. Mas estão esquecendo um pouco, porque todo mundo já se habitua a usar o cinto. Eu fico imaginando alguém sendo multado por não ter recebido, não ter ido sacar o seu salário. Porque, gente, o cinto de segurança é um instrumento de segurança da pessoa. É a mesma coisa que você dizer, olha, se você não, 5 dias você não sacou seu salário, você vai ser multado. É algo que realmente é difícil. Recentemente eu fiz uma viagem, nós temos uma pequena confraria, amigos, paciência, a gente não pode escolher bem os amigos, mas enfim. Mas a gente estava em um país que eu não conhecia, na Alemanha. E é bom a gente viajar quando tem condições, claro. Pode se endividar um pouco, dever no cartão, o juro é tão pouco, né? Você paga tão pouco nesse país de juro. Mas você vai para um país, você conhece a cultura, como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, qual a moral vigente naquele país. Nós estávamos na Alemanha, em Berlim, e lá você compra um ticket, dá para 1 dia, para 3 dias, tal. Aí o nosso grupo comprou e pronto. Você valida aquele ticket em algum lugar e a partir dali começa a contar seu tempo. Você bota o ticket no bolso e ninguém mais vai lhe pedir nada. Não existe borboleta, não existe catraca, não existe nada. O ônibus entra, parou, você entra, você sai. O metrô, você desce uma escada, já está na rampa, na plataforma. Você entra no metrô, você sai do metrô. Eu fico procurando, cadê o fiscal para me perguntar se eu paguei ou não paguei? Cadê? Até que eu não aguentei, chegou um determinado momento, eu vi uma pessoa entrando no ônibus e apresentando uma carteira. Fiz a minha deixa. Cheguei lá, apresentei meus tickets também. O motorista olhou para mim e fez pronto, paguei. Eles fazem um controle assim. E lá é interessante, né? Porque parece muito com o Brasil. No ponto, tem lá escrito o seu ônibus tal, daqui a 15 minutos, daqui a 10 minutos, e eu contando isso, você vai errar, vai dar o tempo, esse homem não vai chegar aqui. Ônibus chegando, aí esse ônibus chega. Você entra, você sai. Eles fazem uma amostragem, eles acompanham, claro. De vez em quando, os fiscais vão lá dar uma batidinha, se o movimento começa a cair naquela região. E aí eu estava no ônibus, a gente já tarde, o grupo tinha se separado, umas 6 pessoas. E aí voltando para casa, pegamos um ônibus, né? E como todo bom turista, nos perdemos. Coisa chique, perdi em Berlim. Descemos, aí tem coisa pior do que a mulher ficar assim, não é aqui. É aqui. Não é aqui. Nós pegamos 10 pontos, nós só voltamos em 7. Aí eu fiz, vou falar com o motorista. Falei com o motorista. Tal lugar é assim? E o cara fez, Viu? Descemos. Não era. 10 e pouco da noite, tinha gente querendo matar o marido, tinha gente sonhando com cama, querendo falar com o filho. Aí eu andei mais, eu fiz, não, vou perguntar a um jovem, que o jovem sabe de tudo. Vejam qual é o comportamento, a cultura de um povo.
falei com um jovem, falei, olha, desculpe, nós somos turistas, estamos perdidos. Você sabe onde é o hotel tal? Ele fez, olha, me desculpe, mas eu não sei. Mas eu tenho um celular e tenho um GPS, eu posso ver para o senhor. Ele aí pegou o celular, baixou o GPS e me deu. Aí eu fiz, não, pode escrever? Não, pode digitar. Aí eu digitei, ele, seu hotel, o senhor anda aqui 15 minutos mais ou menos, vai virar para a direita, vai virar para a esquerda. E olhando assim, meu Deus do céu. Muito obrigado, você é muito gentil, ajudou muita gente. Mas o pessoal estava querendo matar os outros, a gente pegou o ônibus e continuou. E parou 3 pontos depois, nos 10 pontos, e chegamos na porta do hotel. E aí você ouve, eu disse a vocês. Fantástico. E lá na Alemanha tem uma coisa interessante. A chanceler alemã, Angela Merkel, dos países mais ricos do mundo, que hoje sustenta basicamente a comunidade europeia, ela tem direito a morar na residência oficial. Senão eu vou morar no meu apartamento. A gente passou na porta e o pessoal disse, eu moro melhor. 2 seguranças na porta do prédio. Você passa, não diz. O guia que estava com a gente disse, tem umas 3 semanas que eu estava no mercado fazendo compras. Estava eu lá na fila, distraído, o guia falando. Aí quando eu reparei, Angela Merkel estava atrás de mim, com as compras na mão. Ele olhou e fez, não pode ser. Aí disse que olhou, falei, essa mulher sozinha aqui. Aí viu 2 seguranças assim meio afastados. Ela disse assim, não, eu gosto de cozinhar, fazer minhas compras. O governo alemão, nessa Copa do Mundo, fez uma declaração de que não viria ao Brasil, porque os hotéis tinham majorado muito o preço. Eles não tinham dinheiro, o dinheiro do povo não podia ser utilizado dessa forma. O governo brasileiro se revirou para baixar o preço dos hotéis para a comitiva vir. Só viriam os jogadores, os treinadores. Já em Viena, a guia passeando de ônibus mostrou, fiz, esse é um dos hotéis mais luxuosos de Viena. Só fica aí grandes artistas, Michael Jackson, pessoas empresários, mega empresários, líderes de países ricos como o Brasil. Brasil, sim. O governo brasileiro fechou o mandato todo desse hotel e o presidente ficou na suíte presidencial a 5.000 euros a diária. Vocês são ricos, nós não podemos fazer isso. Quando é que nós teremos políticos assim? Quando é que nós teremos políticos que vão olhar e enxergar que o governo não produz 1 centavo? Que o dinheiro que o governo tem vem do povo. Que é o povo que trabalha, que recebe o seu salário, que enriquece e que escolhe os seus governantes para que eles sirvam ao povo e não que se sirvam do dinheiro que não lhes pertence. Mas não se enganem, político não é um ser à parte. Os políticos são a expressão de um povo. O povo é assim. Desonesto não é quem não rouba por falta de oportunidade. O honesto é aquele que não rouba mesmo tendo oportunidade. É a mesma pessoa que para na vaga de deficiente, porque está com pressa. Porque para na vaga de idoso, porque é rapidinho, porque não viu. Porque pega o troco errado, acha que se deu bem porque encontrou alguma coisa na rua, achado, não é roubado. É o mesmo povo que uma vez promovido a chefe do setor de uma fábrica de pinico na não sei aonde, já começa a se achar um mega executivo, já não senta para almoçar com os outros. É o mesmo. A gente dá poder e as pessoas revelam quem elas são. No dia que o povo brasileiro tiver uma outra concepção, uma outra postura, formaremos uma sociedade
que naturalmente não aceitará mais esse tipo de comportamento. E não falo do governo anterior, falo de todos os governos. Quando se viaja para os países, se vai uma comitiva, 2 aviões cheios de pessoas, passeando e gastando o dinheiro que não lhes pertence. Mas nós temos um povo solidário. O povo brasileiro é um povo gentil. Ele é um povo, sim, acolhedor. É um povo que já vislumbra e sonha há tanto tempo com um mundo, com um país melhor. Dentro de cada um de nós existe essa semente. A bondade do povo brasileiro, o acolhimento do povo brasileiro é algo que chama a atenção, mesmo de outros países que estão mais evoluídos. E o Espiritismo? O que é que o Espiritismo fala da moral? Porque até então nós falamos da filosofia da Grécia. E o que é que o Espiritismo fala da moral? Enquanto a filosofia se relaciona com um conjunto de valores individuais e coletivos que servem para as relações sociais, para a vida humana, o Espiritismo considera a moral como a regra do bem proceder e se baseia nas leis de Deus. Esse é o nosso conceito de moral, é a regra do bem proceder. Proceder bem, fazer o bem, se postar bem, se portar bem. As leis de Deus, nós podemos dividi-las em leis físicas, que se relacionam com a matéria, e as leis morais, que se relacionam com a vida humana, com a vida do espírito. De tempos em tempos, Deus envia para a terra, ou a energia superior, que podemos chamar de qualquer coisa, espíritos que vão ajudar a promover o conhecimento, a evoluir a raça humana. Isso acontece em espíritos que vêm para promover uma evolução e um novo conhecimento no mundo inteiro, ou em uma cidade, em uma sociedade, em uma rua, em um continente. De todos os espíritos, o maior de todos, que já esteve aqui na terra, foi Jesus. Jesus Cristo, que falou através de alegorias, porque ele falou para pessoas há 20 séculos atrás. Há muito tempo. Se hoje nós nos debatemos para entender os ensinamentos de Jesus, imagine há 2000 anos. A dificuldade, ele lidou com muita gente que era rude, muita gente que era ignorante. Ele deixou os seus exemplos, de tempos em tempos, espíritos vêm para dar um novo, como se fosse para descortinar um novo horizonte na compreensão. Então nós, que pela justiça de Deus somos feitos iguais, simples e ignorantes, precisamos aprender, evoluir, compreender as leis de Deus, internalizar essas leis para nos tornarmos melhores. Nós somos espíritos que fomos criados, fadados à felicidade. Imagine que condenação maravilhosa. Nós fomos condenados quando fomos feitos para sermos felizes, para tendermos à perfeição. Por que nós falamos tender à perfeição? Porque a perfeição só cabe a Deus. Mas nós chegamos bem próximo a isso. E como é que nós fazemos isso? Pelo esforço pessoal. Por mais que a gente receba auxílio, orientação, mesmo que Jesus venha à terra, os seus ensinamentos precisam ser vivenciados em cada um de nós. Nós precisamos nos tornar seres melhores do que nós mesmos a cada dia. Kardec perguntou aos espíritos: e onde estão escritas essas leis? Onde estão escritas? Ninguém nunca escreveu essas leis. E os espíritos responderam: estão escritas sim, dentro da consciência de cada um. Porque se nós percebermos, existe sempre uma voz dizendo: o caminho certo é esse. Sempre o correto é fazer isso.
O correto é ser amoroso. O correto é fazer o bem. O correto é agir honestamente. Quem definiu isso? A sociedade? Se isso já vem de tempos remotos. Existe a voz de Deus clamando dentro de cada um e falando o que nós precisamos fazer. Agora, a nossa compreensão é que vai se ampliando à medida que nós vamos evoluindo. O Espiritismo vem trazer luz aos ensinamentos de Jesus. Uma compreensão melhor, porque nos encontramos em níveis melhores. Por mais que vocês custem a aceitar, vocês estão no melhor de vocês. Se já não são coisa boa, imagine em outras vidas. Nós estamos no nosso melhor. Algumas vezes as pessoas querem saber o que foram em outras encarnações. Isso é uma tragédia. Porque todo mundo imagina que foi rei, que foi rainha, que foi não sei o quê. O que nós fizemos em outras encarnações, hoje, nós não aceitaríamos. E nós nos julgaríamos pessoas terríveis. Porque nós precisaríamos contextualizar a nossa compreensão, a nossa evolução, a cultura daquele local, daquela época, e nós não saberíamos fazer isso. Nós não teríamos como retroagir na nossa cultura, no nosso conhecimento, e pensar, naquela época era normal fazer isso. É difícil. Então, o véu do esquecimento vem também cumprir esse papel. O Espiritismo tem 5 princípios básicos, que vocês todos sabem quais são. Eu vou falar só porque nós temos tempo. Até que horas? 9? 10 para as 9? Eu tenho 9 minutos para falar mais meia hora. Okay. Crença em Deus único. Imortalidade da alma. Pluralidade dos mundos habitados. Comunicabilidade com os espíritos. E um princípio que tem estrita ligação com as leis de Deus, com a lei da evolução, que é o princípio das encarnações. Nós aprendemos encarnação a encarnação, nós vamos evoluindo encarnação a encarnação, porque fomos feitos simples e ignorantes. Precisamos evoluir, isso depende de cada um. Encarnação, não quer se melhorar? Paciência, você vai ter outras encarnações. Tem gente que vem e escolhe um karma muito pesado, passar por provas muito difíceis, de vida. Se eu estiver assim num problema, estou com um problema na família, estou com problema com o filho, estou com problema com o pai, estou com problema nisso aqui, estou com problema no trabalho, faça uma oração e diz, olha, eu quero dividir. Eu vou botar no crediário, vou passar só metade, outra metade eu vou empurrar para a próxima encarnação. Porque eu pensei que dava, mas não dá para eu suportar. Negocie com Deus, Ele é bom de negócio, Ele aceita. Um pai carinhoso, por mais que tenham colocado como um Deus, como um pai que castiga, que julga, que condena, Deus entende essas coisas, essas dificuldades nossas. O princípio das encarnações vem cumprir esse papel, o papel da evolução. Não sei se vocês... Não, quem não viu, está com algum problema. Mas vocês perceberam o caminhão que está aí fora, né? Vou fazer um parêntese aqui. Tem gente que diz que eu não posso fazer o bem, não posso ajudar, tal, porque estou esperando ganhar na loteria. Quando eu ganhar na loteria, eu vou dedicar um dinheiro para uma instituição. Não estou dizendo para aqui, não. Para um lugar, para ajudar. Se nós dependermos de alguém ganhar na loteria, a fome vai ceifar muita vida. A oportunidade de fazermos o bem não depende de dinheiro. Depende também de dinheiro, mas não é a única vertente. Nós podemos fazer o bem ouvindo a voz da sociedade. As necessidades, às vezes, fazer o bem é você se sentar ao lado de uma pessoa e ficar ali com ela e não dizer uma palavra. Aquela pessoa precisa, às vezes, de uma companhia.
Ou ler um livro para alguém que não saiba ler, ou orientar uma pessoa. Fazer o bem é fazer o bem em casa, fazer o bem no trabalho, é fazer o bem no trânsito. É assim que nós contribuímos para o bem da sociedade e para o nosso próprio bem. Nós evoluímos assim, sem nos esquecermos que nós estamos mergulhados na ignorância. Nós todos somos ignorantes, uns mais, outros menos, mas vivemos num mundo em que desconhecemos ainda muita coisa, apesar de sabermos muitas coisas. Então não cabe a nós ficar nos julgando. Nós precisamos nos analisar e aquilo que nós cometermos de equívocos, nós sermos justos e assumirmos a responsabilidade pelo que nós fizermos. Mas nunca o sentimento de culpa, eu sou culpado. Eu me lembro sempre de Adenauer falando, se eu errar, o culpado é Deus. Porque Ele que me fez ignorante. Agora, se eu repetir o erro, aí sim, Deus é o culpado mesmo. Porque Ele não me fez perfeito, Ele me fez ignorante. Então, toda a culpa de qualquer coisa você bota para Deus. Eu sou o responsável pelo que eu fizer. Aí eu sou. Tem que fazer de novo? Eu faço. Tem que corrigir? Eu corrijo. Mas culpado? Não. Então, eu estava falando do caminhão aí fora, nós estamos promovendo o Outubro Rosa. A fundação, que tem 19 anos, há 4 anos e meio inaugurou um ambulatório médico. Éramos 15 voluntários, atendíamos 300 e poucas pessoas por mês. Em 4 anos e meio já estamos próximos de atender 70 mil pessoas, realizar 70 mil atendimentos. 90% das cidades da Bahia não tem 70 mil habitantes. Hoje nós somos quase 50, ou mais de 50 voluntários. Pessoas que dedicam tempo, que passam uma manhã aqui, que auxiliam no possível. São médicos, são enfermeiras, são dentistas, são nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos. São pessoas que não têm formação na área médica, mas ajudam, marca, consulta, vem aqui um período. Em cima desses atendimentos, esse ano, nós começamos a perceber as doenças, as patologias mais frequentes e organizamos mutirões. Já fizemos mutirão de próstata, de hipertensão, diabetes, de catarata. Conseguimos envolver porque tudo conspira a favor do que você quer fazer. Tudo. Conseguimos agregar pessoas, realizamos cirurgias de catarata, transferimos uma série de aparelhos para aqui, para o ambulatório, fizemos os exames, selecionamos pacientes, uma outra clínica fez as cirurgias de catarata. Estamos fazendo agora, junto com o governo do estado e o Grupo Delfim, conseguimos o apoio deles, a fundação não está recebendo nenhum centavo por isso. 2.500 mamografias. O câncer de mama é o câncer de maior prevalência nas mulheres acima de 40 anos. Estima-se que quase 60 mil mulheres vão ter câncer de mama esse ano e mais de 20 mil vão morrer por causa disso. Falta de um diagnóstico precoce. Nós conseguimos não só isso, como vamos realizar a biópsia para as pessoas que tiverem o seu exame alterado e vamos realizar a cirurgia também. Nós já conseguimos clínicas, hospitais que já se prontificaram para isso. Há 2 dias uma pessoa disse, não vai ter abertura não. Eu fiz não. Mas determinadas pessoas disseram que se tiver abertura que eles vão. São pessoas importantes para a sociedade, para o trabalho que nós fazemos. Eu fiz, não seja por isso, vamos ter abertura. E mobilizamos uma série de pessoas que prontamente nos auxiliaram e montamos uma abertura. Estamos realizando as mamografias, todo mundo que quiser, que tiver alguém que não tenha um convênio, claro, quem tem convênio pode utilizar do convênio, pode fazer isso. Pode utilizar e ser beneficiada. Gente, a mulher é o ser que carrega a família nas costas. Carrega o marido, aquele traste.
carrega a si própria, carrega os filhos, arruma a casa, ajeita a casa, por mais que esteja trabalhando também, porque agora a jornada é dupla, é tripla. Uma mulher doente em casa é pior do que um homem, porque o homem só fica chateando em casa, fica aquele negócio. Mulher não. A mulher é como se fosse um sustentáculo, que você tira a família toda da balança, porque fica todo mundo dependendo das mulheres. Isso é fazer o bem, na medida de que cada um puder fazer. A sociedade clama pelo que a gente possa fazer por elas. Basta nós ouvirmos o que a sociedade está falando. Basta a gente reparar para o lado e ver que tem algo que nós podemos fazer. Gestos simples que nós podemos fazer, que transformam a sociedade da qual nós fazemos parte. E só para finalizar, para seguir o tempo correto, nós participamos de um projeto, antes de encarnar, que é o projeto da nossa encarnação. A gente não lembra, mas nós, a depender do nível evolutivo, nós interferimos mais ou menos, damos mais ou menos palpite nesse projeto. Mas espíritos mais experientes analisam e veem mais ou menos as dificuldades, as facilidades que nós teremos para alcançar um determinado nível evolutivo. Subir um degrau, que seja. Imagine que tristeza não deve ser para aqueles que desencarnam, se darem conta e se julgarem pelo pior juiz de todos, que é a nossa própria consciência. Esse é o nosso juiz. E percebemos quantas oportunidades nós tivemos e desperdiçamos. Quanta coisa nós podíamos fazer. Quantas vezes nós reclamamos, esquecemos de ver que temos braço, temos perna, e mesmo quem não tem um braço, mas tem o outro, tem perna, enxerga. Alguém que reclama porque a camisa está assim, amassada, queria usar uma camisa tal, mas está lavando. Tem uma ladeira para subir. Quantas oportunidades. Imagine como não deve ser decepcionante a gente desencarnar, olhar, meu Deus do céu. Planejei fazer isso, não fiz nem a metade. E tive oportunidade para isso, e ninguém vai julgar vocês. É a própria pessoa que vai fazer isso. Agora imagine a felicidade que não deve ser de alguém ao desencarnar, olhar para trás e dizer, eu era isso e hoje eu sou isso. Eu aproveitei uma encarnação, eu subi um degrau, eu subi 2, não importa. Mas eu soube aproveitar no meu máximo. E tem gente que veio com um plano encarnatório e faz mais do que o que planejou. Que felicidade não deve ser. Eu convido a todos, incluindo a mim mesmo, que cultivemos o bem dentro de nós, que façamos, que sejamos mais pacientes, mais tolerantes, no trânsito, em casa, no trabalho, respirar fundo, contar até 10, sermos mais tolerantes, amorosos nos nossos relacionamentos, compreender que nós fazemos parte da sociedade. A sociedade somos nós, não é uma instituição à parte. Nós fazemos parte dessa sociedade. Nós podemos fazer sempre algo e nos tornarmos melhores, não do que A, do que B, do que C, ou T, o que alguém tem. Nós podemos nos tornar melhores do que nós mesmos. Nós podemos aproveitar todos os ensinamentos que nós recebemos, tudo que nós ouvimos. O Espiritismo é rico nisso. Quantos ensinamentos os Espíritos nos trazem e nos tornarmos melhores a cada dia, a cada encarnação, até que nós, ao desencarnarmos, possamos olhar para nós mesmos e dizermos, valeu a pena. Muito obrigado e que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.